Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a história de um personagem que, para quem já assistiu o filme A Cruzada do Ridley Scott, vai se lembrar do rei de Jerusalém, todo coberto e que usava uma máscara. Hoje eu irei falar de Balduíno IV, o mais famoso dos reis de Jerusalém. Ele conseguiu defender o reino cruzado na Terra Santa dos ataques de Saladino, apesar de ter um problema de saúde debilitante. Ele sofria de lepra, conhecida hoje como doença de hanseníase. Na época, essa doença era considerada uma maldição divina, e é sobre o rei leproso, como Balduíno ficou conhecido, e seus grandes feitos, que eu irei falar no vídeo de hoje. Para entendermos o que foi o reino de Jerusalém e contar a história do Balduíno, nós precisamos compreender o que era o reino de Jerusalém. Jerusalém foi criado quando os exércitos cristãos capturaram Jerusalém dos muçulmanos durante a Primeira Cruzada. Logo depois, em 20 de julho de 1099, os cruzados se reuniram na Igreja do Santo Sepulcro para escolher quem deveria governar as novas terras conquistadas, que incluíam outras cidades nos arredores. A maioria dos presentes na reunião eram aristocratas franceses que acabaram decidindo por um dos seus líderes, Godofredo de Bouillon, o novo rei Godofredo. Se recusou a assumir o seu título, segundo a lenda. Ele não queria usar uma coroa de ouro, onde Jesus usou uma coroa de espinhos. Godofredo expandiu os domínios do reino cruzado, tomando várias outras cidades importantes da região como Haifa e Jafa, mas acabou morrendo pouco tempo depois. O sucessor de Godofredo foi o seu irmão Balduíno. Ele não tinha nenhum problema em usar uma coroa de ouro, e assim assumiu o título de rei, se tornando Balduíno I. Quando o rei também morreu, e sem herdeiros, o trono passou para um primo também chamado Balduíno, e este foi o bisavô do nosso Balduíno IV. No auge do seu reino, Jerusalém ia muito além da região conhecida como Palestina, e seus territórios vassalos chegavam até as atuais Síria e a Turquia, englobando cidades como Damasco e Etiópia. Mas quando Balduíno subiu ao trono, a melhor época já tinha passado. Como as disputas internas tinham enfraquecido o reino, acabou levando o rei a uma guerra civil na década de 1150, desencadeando com perda de Etiópia e Damasco. Quando Balduíno nasceu em 1160, não estava nos planos que algum dia ele assumisse a coroa. Ele era o segundo filho e o primeiro menino de Amaurico e sua esposa Inês. Amaurico era o irmão mais novo e herdeiro do rei de Jerusalém. O casal já tinha tido, antes do nascimento do Balduíno, uma filha que deu o nome de Sibila. Balduíno recebeu esse nome em homenagem, claro, ao rei de Jerusalém, o seu tio Balduíno, que além de tio também era o seu padrinho. No dia do batizado, o rei brincou, dizendo que de presente para o afilhado ele ia dar o reino de Jerusalém. Todo mundo deu risada da piada, mas ela acabou se provando uma profecia. Balduíno III morreu em 1162 e, de repente, um ano mais tarde, sem deixar filhos, o seu irmão Amaurico se tornou rei. O problema é que os nobres da corte não gostavam de Inês, que era considerada ambiciosa demais. Além disso, o patriarca de Jerusalém, que era o líder religioso do reino, tinha sido contra o casamento deles com a relação de consanguinidade, porque os dois eram primos, e para ser aceito no trono. O rei acabou concordando em pedir a anulação do casamento, mas conseguiu que os filhos fossem considerados legítimos. Então, ele se tornou rei de Jerusalém, sem uma rainha, mas com herdeiros. A Inês não ficou desamparada. Ela manteve o título de condessa e passou a receber os rendimentos do antigo feudo do marido. Além disso, pouco tempo depois, ela se casou novamente. Isso significou que Balduíno cresceu sem a companhia da mãe, que ele só via em eventos oficiais, como vassala do antigo marido, o atual rei de Jerusalém. A infância de Balduíno com Maria
que era filha do imperador de Bizâncio, tratou de cuidar da educação dos filhos da maneira da época. A Sibila foi mandada para um convento e o Balduíno passou a morar na casa de um tutor. Aos 9 anos de idade, o escolhido para a função de tutor foi um grande intelectual, o Guilherme de Tiro. Guilherme era um religioso nascido em Jerusalém, mas que estudou mais de 20 anos na Europa com os melhores mestres antes de retornar e assumir a função de diplomata na corte. Guilherme descreveu o seu pupilo Balduíno como um excelente aluno, inteligente, determinado e com uma memória incrível. Mas também foi o mestre que percebeu que havia um problema muito sério com o menino. Um dia o Balduíno estava com outras crianças no pátio e eles começaram uma brincadeira meio estúpida de um beliscar o outro. O Guilherme notou que de todos, o príncipe era o que parecia se incomodar menos com a dor. Primeiro ele achava que isso fosse porque o Balduíno era mais resistente que os outros, mas logo percebeu que essa resistência não era uma coisa normal. O tutor ficou alarmado porque a falta de sensibilidade é o sintoma mais comum de uma doença terrível que se chama lepra, que na época não era só uma sentença de morte, mas também tornava o portador um pária social. Isso porque se achava que ela fosse muito contagiosa, tipo uma gripe. E além disso, na época não havia tratamento eficaz, e o único meio de prevenir o contágio era isolar os doentes da comunidade. E não era só a falta de insensibilidade da pele. Os portadores da lepra também acabavam sofrendo mutilações. Eles não sentiam dor, e por isso eles se machucavam, e sem perceber, as lesões acabavam inflamando, e acontecia das pessoas perderem parte das extremidades como dedos, orelhas e nariz. E por conta disso acredita-se que a lepra era um castigo divino, e que os portadores da doença eram impuros, e tinham feito algo para merecer esse castigo, mesmo sendo uma criança. Se o Balduíno fosse diagnosticado com a lepra, ele perderia qualquer chance de herdar o trono e seria forçado a entrar para a Ordem de São Lázaro, que era uma ordem de cavalaria formada exclusivamente por nobres com lepra e que mantinha um hospital para leprosos perto de Jerusalém. O nome da ordem deu origem à palavra lazarento, que era para indicar um lugar para isolar os doentes. O rei Amaurico queria acabar com esta desconfiança que seu filho tinha lepra, pelo menos enquanto não houvesse outro herdeiro masculino, e por isso mantiveram em segredo. A desconfiança de que seu filho pudesse ter a doença aumentou dentro da cidade. Enquanto isso, eles tentaram de tudo para curar o menino e até mergulhá-lo nas águas do rio Jordão. Eles tentaram. Isso porque, segundo a Bíblia, o profeta Eliseu curou o leproso dessa maneira. Amaurico, no seu desespero, até contratou médicos muçulmanos para tratar o filho. Então os sintomas não melhoraram, mas também não pioraram. E por um bom tempo, isso manteve uma esperança acesa de que o problema não fosse lepra. Sendo educado para ser um rei medieval, o Balduíno continuou a aprender e evoluir intelectualmente. Mas ser forte na mente não bastava para ser um bom rei. Naquela época, era preciso ser um guerreiro. E havia uma habilidade fundamental para os nobres. Ele precisava ser um excelente cavaleiro. E como Balduíno não tinha sensibilidade na mão direita, ele precisava ser capaz de dominar o cavalo, usando principalmente os joelhos. O rei Amaurico decidiu que o filho precisava de professores excepcionais e que pudessem ensinar essa habilidade. Para o rei, os melhores mestres da equitação eram os árabes. Então ele contratou um deles, sem se importar que ele fosse muçulmano. E deu certo. O Balduíno se tornou um excelente cavaleiro, mesmo só conseguindo usar uma das mãos. E apesar de tudo isso, Amaurico sabia que não podia deixar todo o futuro do reino nas mãos de um menino doente. O rei começou a preparar a sua filha Sibila para a possibilidade dela suceder o irmão, e para isso precisava que ela se casasse para ter um homem forte ao lado dela. Caso Balduíno não tivesse condições de assumir o trono, Amaurico começou a fazer negociações para esse casamento, mas infelizmente não deu tempo. O rei acabou morrendo. A morte do pai de Balduíno, com uma disenteria que aconteceu em 11 de julho
de 1174. Sim, nessa época se morria de disenteria. Os conselheiros se reuniram para decidir o que fazer, porque os herdeiros imediatos não pareciam muito promissores, e além de Balduíno e de Sibila, que eram jovens demais, havia apenas mais uma menina do segundo casamento de Amaurico, chamada Isabel, e um dos primos de Amaurico que poderia assumir o trono. Mas dois estavam a serviço de outros reinos, e o terceiro Raimundo de Trípoli, que ninguém conhecia o suficiente para confiar. Então os nobres acabaram decidindo que aceitar Balduíno era um mal menor. Então ele foi coroado como Balduíno IV, em 15 de julho de 1174, na Igreja do Santo Sepulcro. Tradicionalmente, as coroações dos reis na Idade Média aconteciam num domingo, o dia da ressurreição do Cristo, mas ele foi coroado numa segunda-feira. Isso porque a data era o aniversário dos 75 anos da tomada de Jerusalém, durante a Primeira Cruzada. Balduíno só tinha 13 anos quando foi coroado rei de Jerusalém, e por isso era necessário ter um regente. E quem acabou por assumir a posição foi o superintendente da corte, que se chamava Milo. Mas Milo não se mostrou muito bom para a função e acabou irritando os outros nobres. E pouco tempo depois, Raimundo de Trípoli desembarcou em Jerusalém, reivindicando ser nomeado regente, e boa parte da corte passou pro lado dele bem rápido. Outra que voltou de repente para a corte foi a mãe do Balduíno Aínes. Os conselheiros do jovem rei temiam que ela quisesse se aproveitar da situação em benefício próprio. Mas quem ganhou com tudo isso foi o próprio Balduíno, que pela primeira vez na vida teve uma mãe que o tratava com carinho e cuidava dele. Com a puberdade e o avanço da doença, Balduíno precisava do carinho da mãe. E com a chegada da puberdade, os sintomas da lepra se aceleraram e se tornaram visíveis, e com formação de caroços pelo corpo e a perda da sensibilidade em grandes áreas da sua pele. Existe um mito difundido pelo filme A Cruzada, de que Balduíno escondia as marcas da doença, se vestindo com roupas que cobriam o corpo e usando uma máscara. Mas isso não é bem verdade. Na realidade, que mesmo quando o rosto do rei começou a ficar desfigurado, não há relatos que ele se disfarce a não ser cobrindo o rosto com um véu. Às vezes, embora muitas pessoas ficassem incomodadas com a aparência dele, o povo admirava a vontade de Balduíno de continuar com as atividades esperadas de um rei. Apesar dos problemas de saúde, havia um outro grande problema, causado pela doença. Era como Balduíno iria conseguir ter um herdeiro. A busca de um herdeiro para Balduíno era quase impossível. Como a lepra era muito contagiosa, ele não podia tocar em ninguém. E, em consequência, ele nunca poderia se casar e ter filhos. E por isso era ainda mais fundamental que Sibila fizesse isso. O regente Raimundo de Trípoli se apressou em casá-la com um aristocrata importante, que se chamava Guilherme de Monferrato. Nessa época, o rei Balduíno já tinha completado 15 anos e passou a governar sozinho. No segundo aniversário da sua coroação em julho, Balduíno rompe a trégua com Saladino e toma Damasco em 1176. Uma das suas primeiras atitudes foi acabar com o tratado de paz que o Raimundo tinha feito com Saladino, o líder muçulmano que comandava o Egito e parte da Síria. Logo que assumiu o trono, Balduíno decidiu enfrentar Saladino, mas não quis delegar a liderança dos seus exércitos a ninguém. Ele mesmo cavalgou junto com eles. Balduíno aproveitou que Saladino estava ocupado numa campanha contra a seita dos assassinos. Então Balduíno derrotou as forças que defendiam a cidade de Damasco. E essa foi a primeira batalha na qual Balduíno participou. E isso em menos de um mês depois de começar a governar. E logo em seguida, ele se voltou para o Egito, onde o fracasso do plano de invasão ao Egito era a base do poder do Saladino. Então começou a planejar uma grande campanha militar. E a primeira coisa foi conseguir uma aliança com o Império Bizantino, para ter o apoio dos seus navios. E para isso Balduíno mandou um cavaleiro chamado Reinaldo para negociar um tratado. Enquanto ele esperava Reinaldo voltar,
Seu cunhado Guilherme ficou doente com malária e acabou morrendo. Mas seu cunhado já tinha cumprido a sua missão. Isso porque Sibila estava grávida. E com alguns meses depois da morte do marido, a Sibila teve um menino, que adivinhem foi chamado de Balduíno. Uma longa série de Balduínos. Infelizmente o rei Balduíno acabou pegando malária. Então o rei foi obrigado a escolher um novo regente enquanto se recuperava. Então o escolhido foi o mesmo cavaleiro que havia ido para Bizâncio para negociar aliança. O Reinaldo, o Raimundo de Trípoli, não gostou nada de ser ignorado. Afinal, ele já tinha sido regente antes. Então, ele decidiu parar de ajudar na campanha contra o Egito. Isso acabou virando o castelo de cartas. Outros cavaleiros também saíram da campanha, então a campanha afundou antes mesmo dela começar. O Saladino decide revidar e acaba invadindo o reino de Jerusalém, e a divisão de defesa do rei acabou abrindo o caminho para o Saladino virar o jogo e tentar invadir o reino de Jerusalém. Mas o Balduíno não ia ficar só olhando na cama, vendo seu território a ser tomado dele. Então ele reuniu seus exércitos que tinha à sua disposição e lançou um chamado às armas e foi até Ascalon ao encontro das forças do Saladino. O exército muçulmano era muito maior. Então, o Balduíno teve que se abrigar dentro da cidade em vez de combater. E isso deu mais confiança para Saladino, que decidiu avançar e tentar tomar Jerusalém. O que Saladino não sabia é que os cavaleiros templários atenderam ao chamado do rei, que foi se encontrar com eles no caminho para Gaza para defender Jerusalém. Os dois exércitos se encontram e Balduíno derrota Saladino. Os dois se enfrentaram em um local chamado Monte Gilead. Em 25 de novembro de 1177, as forças cristãs eram só um quarto das muçulmanas, mas mesmo assim conseguiram surpreender o exército do Saladino, que não esperava ser atacado. Balduíno mandou que a relíquia da verdadeira cruz fosse erguida diante do exército e cavalgou diante na linha de frente ainda fraco pela malária e com as mãos enfaisadas por causa das feridas da lepra. Os muçulmanos sofreram grandes baixas e o próprio Saladino só sobreviveu porque conseguiu fugir montado num camelo. Essa vitória surpreendente garantiu que Saladino tivesse que adiar os seus planos de reconquistar Jerusalém e deu tempo para o Balduíno começar a construir fortificações e defesa. Os dois exércitos continuaram se enfrentando. Em 1180, Balduíno decidiu tomar várias decisões que foram, vamos dizer, polêmicas. Alguns até acreditam que o raciocínio dele nessa época já não estava tão afiado e estava começando a ser afetado pela doença. Ele mandou emissários para Saladino, sugerindo uma trégua de 2 anos, o que foi prontamente aceito, porque Saladino estava em guerra com outro líder muçulmano na Síria. Isso permitia que o Saladino consolidasse sua posição lá. Além disso, havia a questão do novo casamento de Sibila, e para consolidar a posição dela como herdeira, Balduíno ficou sabendo que o antigo regente, o Raimundo de Trípoli, estava vindo para Jerusalém com um exército para obrigar a Sibila a casar com o candidato que ele apoiava e depois fazer o rei abdicar. Mas Balduíno foi mais rápido. Então ele casou a Sibila às pressas com o cavaleiro francês, o Guido de Lusignan, que tinha o apoio da mãe deles, Inês de Senés. Esta escolha desagradou muita gente. O Guido era um líder militar habilidoso, mas era um estrangeiro e era ambicioso demais. E alguns meses depois, a trégua entre Balduíno e Saladino foi rompida. Saladino e o Balduíno se enfrentaram no campo de batalha pela segunda vez, em julho de 1182, junto ao castelo de Belvoir, no vale do Rio Jordão. Mais uma vez os cruzados estavam em menor número, mas a presença do rei, mesmo fraco e doente, ajudou a manter a moral em alta. Os muçulmanos não conseguiram romper as fileiras deles, nem atraí-los para sair da formação, e acabaram desistindo de tomar o castelo. A guerra entre os dois líderes continuou, mas a doença de Balduíno estava progredindo cada vez mais, e ele já não conseguia mais usar as mãos e começou a precisar de apoio para andar por causa da fraqueza nos músculos. E além disso, o seu rosto estava tão deformado que ele não conseguia mais piscar.
o que provocou uma lesão na córnea e o deixou cego. Segundo alguns autores, foi nessa época que ele começou a esconder o rosto com um véu em eventos públicos. Tudo isso fez com que Balduíno dependesse cada vez mais da mãe e do cunhado. Em junho de 1183, Balduíno estava de cama e mais uma vez, e mandou chamar o conselho para uma decisão muito importante. Ele queria tornar o Guido regente permanente para governar no lugar dele. E em troca ele o fez jurar que não tentaria tomar o trono enquanto Balduíno estivesse vivo. A corte não gostou da decisão e muitos nobres recusaram a cooperar com Guido. Mas quando Balduíno melhorou, ele também começou a se desentender com o cunhado. E no meio dessa confusão toda, o rei recebeu a notícia de que Saladino tinha sitiado o castelo de Querque, onde estava acontecendo a festa de casamento da meia-irmã dele que se chamava Isabel. Então o rei colocou a culpa em Guido por não ter preparado melhor as defesas do local e acabou retirando ele da regência, reassumindo o governo. Além disso, Balduíno coloca seu sobrinho e herdeiro como co-rei. Balduíno decidiu nomear o seu sobrinho, que na época era uma criança, o filho da Sibila, como rei, para garantir que a corte o respeitasse como seu sucessor. O conselho aceitou e Balduíno V foi coroado rei em 20 de novembro. Toda essa determinação uniu a corte que estava dividida e não houve um só nobre que não colocasse suas tropas à disposição do rei para salvar a irmã dele. Lá em Querque, Balduíno decidiu ir à sua última campanha para acompanhar as tropas, embora já não pudesse mais cavalgar à frente delas. Em vez disso, ele foi carregado numa liteira entre 2 cavalos. E no fim, a batalha acabou não acontecendo, quando Saladino descobriu que o exército cruzado estava chegando. O Saladino abandonou o cerco, e Balduíno foi recebido em Querque como um herói. Embora Guido tenha acompanhado o exército do cunhado e o exército cruzado, a briga entre eles estava muito longe de terminar. O Balduíno chegou a tentar anular o casamento do Guido com a Sibila. O problema é que a Sibila tinha gostado do marido e se recusou a se separar dele, e no meio dessa briga toda, a morte de Balduíno estava chegando e a sua sucessão foi ficando complicado. O rei foi ficando cada vez mais doente e ele se viu obrigado a escolher outro regente, só que não havia ninguém em que ele confiasse. Entre todos os candidatos, ele acabou escolhendo o seu antigo regente, o Raimundo de Trípoli. Balduíno também não confiava nele, mas pelo menos ele já o conhecia. O rei decidiu que ele governaria em seu nome e em nome do sobrinho, e toda a corte deveria prestar lealdade aos dois. Esse foi um dos seus últimos atos como rei Balduíno. O rei, leproso, faleceu em Jerusalém em março de 1185, aos 24 anos, e foi sepultado na igreja do Santo Sepulcro, perto do túmulo do seu pai. O Saladino ficou tão abalado com a notícia da morte desse inimigo honrado que teria até chorado, e também mandou decretar luto em seus domínios. Todo o esforço de Balduíno para manter o seu reino unido acabou sendo em vão, porque Balduíno V morreu um ano depois, e a sua mãe Sibila fez com que Guido fosse coroado rei, para a alegria de ninguém. O Saladino invadiu o reino de Jerusalém em 1187, e em questão de meses tomou Jerusalém. Os cruzados nunca mais conseguiram recuperar a cidade sagrada. Toda essa perda acabou ajudando a criar uma aura de heroísmo e santidade em torno de Balduíno, que enfrentou a sua doença para salvar Jerusalém dos infiéis. Mas ele foi muito mais do que isso. Ele era um rei defendendo seu território contra um inimigo, e nem fazia tanta diferença que eles tivessem religiões diferentes. Balduíno nem era tão religioso, apesar de toda essa questão em volta das relíquias. Comandando o exército, Balduíno foi um rei justo e um bom administrador que não só manteve o seu reino intacto, apesar de todas as disputas internas e externas, como ajudou a florescer escolhendo conselheiros habidos que ajudaram a governar, apesar das suas dificuldades físicas. E aí, pessoal, coloque aí embaixo o que vocês acharam de mais interessante nesse rei. Ele é muito interessante. Um rei muito doente e que conseguiu manter o seu reino a salvo
Tem um pouco dessa impetuosidade na juventude. Logo que ele assume o trono, ele já rompe o tratado de paz, invade o Saladino, parte pra briga. Eu acho ele muito valoroso. Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.